Ho, ho, ho! Feliz Natal! Hoje estamos em um episódio natalino, mas não vamos comer peru nem chester por aqui. É o momento de repolitizar o Natal. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa felicidade para você que está se livrando de 2023. Estamos acabando o ano, este aqui é nosso último episódio gravado do Vozes Livres. Eu, Guilherme Prado, trago um tema polêmico, uma novidade antiga. Repolitizar o Natal é também dizer que, Jesus era palestino. Existe até uma discussão envolvendo o que seria o IBGE da época, né? Os registros de natalidade e de número de cidadãos. Para alguns, Jesus teria nascido em Nazaré. Jesus de Nazaré, mas na verdade era o seu pai e sua mãe que eram de lá. De fato, a Bíblia afirma que Jesus nasceu em Belém. Belém, Bethlehem, né? Algo assim em inglês. Uma bela cidade para você, cristão, para você que quer fazer um turismo religioso. Quando pensamos no Natal, pensamos na manjedoura, pensamos nos reis magos, em presentes, em estrelas no céu. Pensamos nos sinos de Belém. Toca o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Hey! Mas parem com essa música. Belém não é essa maravilha. Belém é uma cidade ocupada pelo sionismo. Os sinos de Belém não tocam alegremente como nesta canção tão famosa. O sionismo provocou, inclusive, uma grande evasão da população cristã de Belém. Se em meados do século XX, no começo do século XX, a população cristã em Belém era de cerca de 80%, hoje ela é de apenas cerca de 12%. A agressividade e o sítio que o Estado sionista e colonial de Israel coloca contra a cidade de Belém, hoje localizada na cidade da Cisjordânia, faz com que muitos cristãos tenham que ir embora. Inclusive, vocês podem ver aí, vocês que nos assistem por vídeo, este mapa entre Israel e Palestina, onde estamos com destaque para a Cisjordânia. Nós vemos como Belém e Jerusalém estão próximas, e Nazaré também mais acima ao norte. Enquanto Belém está em território palestino, Jerusalém e Nazaré estão em território israelense. Isso quer dizer que, se Jesus nascesse hoje, Jesus que morreu sob uma ocupação romana, pensem nisso, Jesus hoje seria palestino de carteirinha e registro, teria nascido do lado palestino e do lado de dentro de um grande símbolo da ocupação. Assim como vocês veem aí no vídeo, Belém é separada de outros territórios por uma parede de concreto que tem 9 metros de altura e é recheada de checkpoints por toda a sua extensão. Checkpoints são postos israelenses militarizados onde os palestinos sempre têm que apresentar seus documentos, passar por humilhações e torcer para não ser proibidos de passar do checkpoint ou mesmo de serem agredidos. Os árabes palestinos dentro do território de Israel, inclusive, são cidadãos de segunda classe, têm menos direitos. E dentro da romantização do Natal, quando ela não é assim correlacionada com os eventos de hoje, a gente deixa passar uma série de fatores. Acho que esse é o grande objetivo do episódio aqui hoje. Nós somos ensinados, por exemplo, que a Basílica da Natividade, uma bela basílica, ela foi erguida sob a caverna que abrigou Maria e José na noite do nascimento de Jesus. Abrigou ele ali, deu alguma segurança ao menino Jesus que nascia. Mais tarde, claro, ali a basílica foi instalada, quando já o Império Romano, vendo que o movimento cristão era muito grande, que não podia ser negado, absorve e começa a criar símbolos religiosos, lugares religiosos para dar uma mitigada nos cristãos que protestavam muito contra o Império. Porém, se a gente volta na história recente de Belém e da Palestina e de Israel, a gente percebe que na Segunda Intifada
resultado da grande descrença do povo palestino com os acordos de Oslo, a segunda intifada sendo uma revolta popular contra a ocupação israelense. Dentro desse fenômeno histórico, os palestinos, inclusive a resistência, se abrigou dentro da Basílica da Natividade. A Basílica da Natividade foi, portanto, sitiada pelo exército israelense e as pessoas que estavam lá dentro tiveram grandes dificuldades, ficaram com racionamento de comida e tiveram que ficar sob a ameaça de armas que estavam do lado de fora. Então, todo esse conflito cristão, palestino, sionista tem diversos aspectos geopolíticos que muitas vezes o Natal faz a gente não considerar. Então, galera, como eu disse aqui antes, se Maria e José, os pais de Jesus, quisessem voltar para Nazaré a partir de Belém, já que Nazaré era sua cidade natal, hoje um território roubado por Israel, né? Nazaré fica dentro de território israelense, Maria e José teriam que passar por nada mais nada menos que 15 postos checkpoints militarizados israelenses e encarar essa parede, esse muro de 9 metros de altura. Bom, esses fatos que aí a gente trouxe, por que eles são importantes? Claro que do ponto de vista estritamente religioso, já deveria comover a situação que a Palestina passa se você fosse um cristão com valores cristãos. Mas vou trazer alguns outros motivos. Esse vídeo é importante no sentido de repolitizar o Natal, porque é um absurdo a gente ver, por exemplo, evangélicos em apoio ao sionismo, né? A gente sabe que o Bolsonaro foi responsável por essa grande ligação no Brasil. As bombas de Israel caem sobre as cabeças de palestinos, independente se eles são cristãos ou se são muçulmanos. Uma importante data, um momento histórico que simbolizou a unidade entre cristãos e a causa palestina foi a agressão terrível do exército israelense durante o enterro da jornalista cristã palestina Shirin Abu Akleh. Ela que foi assassinada com um tiro na cabeça, mesmo quando estava no seu velório ali, e tinham muitos palestinos, sejam eles cristãos, sejam eles muçulmanos, durante o seu velório, o seu enterro, toda essa população que estava ali envolvida naquela grande comoção foi agredida violentamente pelo exército israelense. E a imagem foi muito bonita, porque os muçulmanos e os cristãos se protegiam para não deixar o caixão cair e, inclusive, rezaram juntos após todo esse alvoroço. Esse vídeo também é importante porque é interessante lembrar que se Jesus nascesse hoje, ele nasceria debaixo de escombros, provavelmente. Ou poderia ser assassinado pelas pedras que estaria jogando contra o exército israelense, como as várias crianças que morreram desde 1948, quando protestavam jogando pedras nos tanques de Israel. Essa foto que quem nos vê aí por vídeo consegue perceber, ela é de um bulldozer, aí, de uma retroescavadeira, porque Jesus provavelmente poderia estar debaixo de escombros também, porque sempre foi prática de Israel destruir as casas palestinas passando por cima com retroescavadeiras ou simplesmente demolindo-as. Então é muito simbólico o protesto com as igrejas palestinas que está acontecendo agora, nas vésperas do Natal. A Igreja Luterana de Belém, simbolizando o nascimento de Jesus, fez uma manjedoura formada de escombros. Tudo isso como protesto, porque Jesus poderia ser uma das mais de 10 mil crianças mortas ou debaixo de escombros pelos bombardeios israelenses. Nazi-fascistas, esses que hoje assombram o mundo com tamanha brutalidade. Bom, galera, depois dessa reflexão um pouco pesada, podemos voltar com os sinos de Natal e desejar para todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam ao longo do ano, boas festas, independente se você é ateu, cristão, muçulmano, judeu, que você tenha muita felicidade com sua família, seus amigos, confraternizando e comemorando aí a sua sobrevivência durante o aquecimento global acelerado nesse 2023. Que esse Natal e esse Ano Novo traga muita coisa boa para todos nós e para gente também do Vozes Livres aqui, nossa equipe,
esteve conosco e é responsável por fazer esse belo podcast. Que em 2024 a gente volte com esperanças renovadas. Olha, é importante lembrar, você na sua ceia, quando estiver disputando a última batata com a sua tia, não se esqueça, Jesus estaria do nosso lado, com uma mão uma pedra e a outra mandando aquele ecossal. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.